Mensagem do coração de Deus por missionário Marcos. Uma manhã gostosa aqui na cidade de Lins, São Paulo. Louvado seja Deus. Uma manhã de solzinho, um solzinho e uma manhã fresca também, uma manhã fresquinha com sol. Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Eu tive vendo os mestres, os professores de teologias, né? Pessoas formadas, pessoas cultas, falando sobre a existência ou não de Jesus. Jesus existiu ou Jesus não existiu? E tem um deles que até é ateu, que não acredita que existe alguém do lado de lá e tal, etc. E me veio a palavra do Senhor nessa manhã, em 2 Coríntios, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, e no verso 18. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu simplesmente creio naquilo que está escrito na palavra de Deus. Eles discutem a respeito de a cama de Jesus, a casa de Jesus, onde Jesus morou e tal, etc. Mas não atentando nós às coisas, 2 Coríntios 4, 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia! Nós andamos por fé e não por vista. A palavra de Deus diz que ele ocultou essas coisas aos sábios e aos entendidos e revelou aos pequeninos. A mim funcionou porque eu comecei com pequenas palavras falando com Deus e isso foi se tornando algo crescente. Poucas palavras com Deus foi se tornando algo crescente. Eu estava num estado lamentável. Só o poder de Deus é que pôde me tirar das trevas. Só o poder de Deus é que pôde fazer por mim o que Ele fez. E eu prefiro continuar pequenininho. Eu prefiro continuar pequenininho porque ele ocultou essas coisas aos sábios e aos entendidos e a revelou aos pequeninos. Eu prefiro continuar pequenininho, que ele cresça e eu diminua. Louvado seja Deus. Temos essa glória, a sua palavra, em vasos de barro, para que a glória não seja nossa, mas que seja de Deus a glória. Então eu creio naquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu tão somente creio na palavra de Deus. Eu não preciso procurar na arqueologia, na história, para ver se Jesus existiu. Jesus existe. Jesus existe. Jesus está vivo. Ele não só existiu, como está vivo. Ele não só existiu, mas como está vivo hoje. Agora Jesus está vivo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus, e o Verbo é Deus. O Verbo é Deus. Por mais entendidos que esses sábios, esses professores, esses teólogos sejam, esses arqueólogos sejam, por mais entendidos que eles sejam, eles não aprenderam a falar sozinhos. Já existia a letra, já existia a palavra.
Aleluia. Glória a Jesus. Pode o inimigo ter tentado mexer ali, aqui, na palavra. Pode o inimigo ter tentado. Mas um deles mesmo reconhece que Pedro, ou melhor dizendo, o apóstolo São Paulo, ele vem dizendo palavras que foram ditas por Jesus na Santa Ceia, e depois vem São Marcos relatando as mesmas palavras que foram ditas na Santa Ceia, sendo que eles não viveram em épocas, eles viveram em épocas diferentes, lugares diferentes, e nunca se conheceram. São Marcos e São Paulo. São Paulo retrata coisas que foram ditas na Santa Ceia, e São Marcos retrata coisas que foram ditas na Santa Ceia, sem nunca ter se conhecido, em lugares diferentes. Então a palavra de Deus é essa: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A sua luta é temporal. O meu problema é temporal. Mas a palavra de Deus é eterna, o reino dos céus é eterna, e nós temos que permanecer firme no Senhor, porque eles têm nos dado vitória. Deus abençoe, Deus os guarde. Não andamos por vista, mas por fé. Não andamos por vista, mas por fé. Não atentamos nas coisas que se vê, porque as que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, nós andamos por fé na palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz, é nisso que eu creio. É nisso que devemos crer. Deus vos dê um bom dia, em nome de Jesus.